Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma excelente quarta-feira para todos. Hoje é dia 10 de novembro de 2021. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Devocional que vai ter um tema aí que é um tema difícil, o problema da oposição, ou o problema das brigas, o problema das discussões, o problema das intimidações. Enfim, eu usei aqui o problema da oposição porque é uma linguagem que é usada aqui no livro de Neemias, o que vai basear a nossa conversa de hoje. Neemias, capítulo 5 e também capítulo de número 6, além, óbvio, do livro de Provérbios. Na verdade, eu quero até indicar para você o provérbio de ontem, que seria, assim, perfeito para esse assunto que a gente vai tratar hoje. Mas, hoje, aqui dentro da história de Neemias, só para a gente fazer uma contextualização geral, Neemias, ele era um homem de valor, um homem importante na corte persa. O Império Persa está dominando agora todo o mundo. Neemias ocupava uma posição importante nesse império. Ele era copeiro do rei, até que ele descobriu que em Jerusalém os seus irmãos judeus estavam passando por momentos muito difíceis, e ele se dispõe então a se dirigir até Judá e ajudar na reconstrução como governador. Ele assume uma posição política dentro de Judá, entre os judeus, e esse é o cargo então ocupado aí pelo nosso amigo Neemias. Neemias já chega, põe logo a mão na massa, vai trabalhando no que ele se propôs a fazer, que é exatamente a reconstrução dos muros, porque o templo já havia sido reconstruído na época lá de Esdras. Agora Neemias está reconstruindo ali os muros da cidade, que vão trazer proteção para a cidade. Só que, em meio a esse seu trabalho, ele vai enfrentar pela segunda vez, né? Já anteriormente ele enfrentou, só que agora ele vê isso se tornando mais forte, que é a oposição ao seu trabalho. Ele vai ver que essa oposição vai tomar peso, vai surgir novos opositores, novos intimidadores, novas pessoas para atrapalhar ali o seu trabalho. E a conduta de Neemias em todo esse processo serve de modelo para a nossa própria conduta. Porque, gente, vamos falar a verdade, quem nunca enfrentou o que o Neemias está enfrentando? Quem nunca teve que fazer ou estava fazendo algo que era importante ou fazendo algo na sua vida trivial e enfrentou oposições àquilo que estava fazendo? Isso nós enfrentamos no nosso trabalho, né? Quem exerce cargos de liderança, você enfrenta isso também na igreja, às vezes nem é líder, você nem é líder e enfrenta esse tipo de oposição, né? Esse tipo de conduta, que é uma conduta ou esse tipo de comportamento que ofende, né? Que agride, você ali tentando fazer o bem e as pessoas, né, imaginando que você está tentando fazer o mal. Ou seja, esse tipo de oposição nós enfrentamos até mesmo na família. Às vezes você está fazendo alguma coisa e pessoas dentro da sua própria família se levantam para opor aquilo que você está fazendo, para intimidar. E isso traz muita dor, isso traz sofrimento para todos nós, isso traz realmente uma sensação muito ruim. Mas a conduta de Neemias, ela vai servir de modelo para a nossa própria conduta em casos como esse. Sempre que você enfrentar esse tipo de situação, lembre aí do caso de Neemias, porque Neemias vai nos dar ali um norte a seguir. Agora, preste atenção, porque tudo que Neemias fez, Jesus falou que nós devemos fazer também contra os nossos inimigos, né? Contra aqueles que se opõem aqueles que nos opõem. Então, Neemias, ele de certa forma aqui vai falar algo que Jesus falou, ou Jesus vai relembrar a conduta de Neemias em toda essa situação. E o que nós percebemos já de imediato é que Neemias não pagou o mal com o mal. O versículo 8 diz assim, na verdade o que acontece é que eles mandam para ele uma carta e ele responde. E a resposta dele é o seguinte:
Nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Ou seja, Neemias, ele não pensou em fazer o mesmo que estavam fazendo com ele. O que aqueles homens fizeram? Ao descobrir que Neemias estava avançado no seu trabalho, eles começaram a mandar várias cartas. Começaram a mandar cartas convocando Neemias para uma conversa. E Neemias sempre esquivando. Não quero conversar com vocês, não quero conversar. Esquivando, não queria se envolver naquele angu de caroço que eles estavam criando ali. Até que, por fim, eles mandaram uma carta um pouco mais ofensiva, dizendo, olha, Neemias, as pessoas estão dizendo, engraçado esse telefone sem fio, né? As pessoas estão dizendo que você quer ser rei. E nós estamos achando que isso é verdade. Neemias simplesmente fala, olha, não é verdade o que vocês estão fazendo, isso é imaginação da cabeça de vocês. Mas Neemias não faz o mesmo. Neemias não paga o mal com o mal. Neemias tinha até subsídio para retribuir aqueles homens na mesma moeda. Mas ele não faz isso. Ele simplesmente se esquiva. Ele simplesmente deixa aquilo, no campo da imaginação. Ele não materializa aquele processo. Eu me lembro de uma vez que eu estava aconselhando uma pessoa e essa pessoa tinha sido extremamente ofendida e o que essa pessoa queria era ir até o seu ofensor e tirar satisfações. Na verdade, ele queria até mesmo ir a público para colocar aquela situação porque ele tinha que defender a honra dele. Na verdade, o que ele falou é que ele tinha que ensinar, essa foi a expressão que ele usou para mim na época do aconselhamento. Ele falou assim, pastor, eu tenho que ensinar uma lição para essa pessoa. Essa pessoa precisa aprender uma lição, ela precisa aprender com essa situação. Então, eu vou fazer isso para ensinar para essa pessoa uma lição. Naquele momento, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Ele não quer ensinar uma lição para essa pessoa. Na verdade, ele não quer ensinar nada para ela. Só quer simplesmente fazer justiça, vingança com as próprias mãos. Então, Neemias não fez isso. Jesus disse que a gente não deve fazer isso. E, a todo custo, evite isso. Não pague o mal com o mal. Não precisa ensinar uma lição para ninguém. A não ser que essa pessoa queira aprender de você, a não ser que essa pessoa esteja disposta a aprender com você, não queira ensinar uma lição para ela, porque simplesmente ela não vai ouvir, ela não vai aprender com a sua suposta lição. Que se você for muito sincero com você mesmo, você vai perceber que você não quer ensinar nada. Que no fundo, o que você quer é simplesmente vingar. É simplesmente fazer justiça com as próprias mãos. Neemias não fez isso e nós não devemos fazer isso. Na verdade, o que a gente deve fazer é examinar o nosso próprio comportamento, que foi o que o Neemias fez. Ele examinou o comportamento dele, ele falou, poxa, será que tem alguma coisa mesmo no meu coração? Será que eu estou de fato fazendo isso que eles estão fazendo? Por quê? Porque Neemias sabia que na condição dele, o comportamento dele era fundamental. Olha o que diz o versículo 13, Neemias 6:13. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado, agindo daquela maneira. Então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Neemias parou, Neemias percebeu que o comportamento dele não estava errado. E ele falou, eu não vou cair nessa armadilha exatamente para que eles não tenham subsídio para falar de mim. Então, o maior segredo nessas situações é o autoexame. Porque a nossa tendência natural é examinar o outro. E Jesus, ele sempre disse sobre o arrependimento. Ele sempre falou que o problema do homem estava no próprio coração do homem e nunca no outro. E normalmente nós temos essa tendência, diante de uma situação nós avaliamos sempre a conduta do outro, mas nunca a nossa própria conduta. E em casos como esse, em casos de oposição, seja honesto em examinar a sua conduta, seja honesto em examinar aquilo que você está fazendo.
Teve uma época que eu tinha uma empresa e eu sempre achava que as pessoas tinham inveja de mim. E as coisas não andavam bem e eu ficava com aquela coisa, não, tem alguém que tem inveja de mim, tem alguém que não tem condições, alguém está com inveja de mim. E às vezes até aparecia um ou outro profeta que dizia, olha, quebra hoje a inveja na sua vida. Até que um pastor que me acompanhou num período muito importante da minha vida me ajudou muito quando ele disse assim, Leonardo, para de colocar a culpa nos outros para o seu problema. Para de querer fazer oração para quebrar a inveja. O seu problema não é inveja. O seu problema é que você administra mal o seu negócio. Seu problema é que você administra mal o seu negócio e ele me deu ali uma pílula que me serviu durante muitos anos. Ele falou assim, não existe nenhum lugar na Bíblia que diz que você deve orar para quebrar a inveja. Na verdade, a Bíblia diz sobre a cobiça do nosso coração. E o quanto a cobiça do nosso coração é perigosa, o quanto a inveja do nosso coração é perigosa. Neemias, ele avaliou o comportamento dele e não o comportamento do outro. O comportamento do outro não importava para Neemias, o que ele estava preocupado é com o próprio comportamento dele. Então, faça sempre isso. Analise, examine com cuidado o seu próprio comportamento. Por quê? Lembre-se do que eu vou dizer agora. O arrependimento funciona como um remédio. Além de tudo isso, Neemias ele manteve um controle absurdo. Olha só esse acontecimento aqui do versículo 18 e 19, capítulo 6, 18 e 19. Diz assim, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, com um dos homens que se opuseram a Neemias. Visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Versículo 19, olha isso aqui, gente. Até ousavam elogiá-lo na minha presença. E iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar cartas para me intimidar. Olha só que doideira. Eles estavam elogiando o opositor de Neemias na frente de Neemias e levando tudo que Neemias falava para essa pessoa. Irmãos, tem ou não tem que ter um controle absurdo? Neemias manteve o controle. Neemias não deixou que... não permitiu perder o controle. E quem é muito intempestivo, quem é muito sentimental, passional, ele precisa tomar muito cuidado. Agora, anote o que eu vou dizer para você aí. Domínio não significa apatia. Domínio demonstra sabedoria. Você não pode ficar apático diante da situação. Você tem que demonstrar indignação. Você tem que demonstrar que o seu coração está ferido, está machucado com essa situação. Mas sabedoria. A melhor analogia aqui para manter o controle é como dirigir na chuva. Né? Talvez você que está me assistindo aí, motorista, se você não for, você já andou com alguém na chuva, com alguém dirigindo na chuva, e nós sabemos que na chuva a atenção precisa ser o quê? Redobrada. Então, em casos como esse, é como dirigir na chuva. Atenção redobrada, porque a qualquer momento alguma coisa pode tirar você do controle. Com Neemias não foi diferente. Ele precisou manter um controle, ele precisou dirigir na chuva. Por quê? Porque os caras, além de elogiar o seu opositor na sua frente, ainda levavam o que ele falava para esses opositores, né? É ou não é uma ação do cão, né, gente? Mas isso acontece com muita frequência. Isso acontece com uma frequência muito grande, nós sabemos disso. Como eu disse no início, no trabalho isso acontece, se você ocupa um cargo de liderança, ou até se você tem ali uma função diferenciada. Isso acontece na família, né? Quantas vezes isso acontece na família e na igreja isso acontece abundantemente. Nós já fomos vítimas ou já fizemos isso com alguém em algum momento, isso é muito, muito triste. Agora, qual é a moral da história de tudo isso que nós falamos aqui sobre o Neemias? É uma frase que vocês conhecem bastante, né? As crises revelam caráter. Em momentos como esse, o nosso caráter vai ser revelado. Se você é um fofoqueiro, se você é um mentiroso, se você é um arrogante,
isso vai ser revelado durante esses momentos de oposição. Por outro lado, se você procura manter uma humildade, se você procura manter uma vida digna, se você procura manter ali sem maledicência, enfim, se você procura se manter bem, isso vai ser revelado no meio da crise. Então, esse tipo de oposição revela o seu caráter e revela o caráter da outra pessoa também para você e para as outras pessoas, porque como parafraseando Hebreus, nós estamos cercados de uma nuvem, uma grande nuvem de testemunhas. Então as pessoas estão vendo o seu caráter. Então não deixe o seu caráter ser manchado, né? Mantenha um caráter cristão em situações mesmo de oposição, evitando de falar mal, evitando de pagar o mal com o mal, sempre analisando o seu comportamento e principalmente mantendo um controle, dirigindo na chuva com atenção redobrada. Bom, qual é o desafio aí? E esse literalmente é o desafio do Léo, né? O Léo é bem sanguinário, sanguinário não, sou bem sanguíneo, sanguinário. A pastora Flávia vai rir de mim nessa sanguinário aí. É bem sanguíneo, né? Colérico, e isso realmente tem uma tendência a se agravar em casos como esse. Qual é o ponto? O ponto é que o desafio nosso, né, o desafio de todas as pessoas em momentos como esse, é pensar aonde eu preciso aplicar esse processo de Deus para controlar a oposição. Aonde você precisa aplicar esse processo de Deus para controle dessas intimidações? Na família, no trabalho, na igreja, ou na família, no trabalho, na igreja, né? Enfim, talvez você está passando por uma situação como essa que eu estou te falando. O melhor caminho é esse que eu acabei de dizer. O melhor caminho, se você está enfrentando isso, é não pagar o mal com o mal. Analise sempre o seu comportamento e mantenha o controle, mantenha sangue frio nessa situação. Lembre que controle não é apatia, controle é simplesmente sabedoria para conduzir a situação. E se você não está enfrentando, glória a Deus, eu louvo a Deus por isso, mas fique aí com essas ferramentas guardadas aí na sua caixinha de ferramentas, porque você pode precisar em algum momento. Em algum momento você vai ter que lançar mão de algum desses conceitos aí. Se você está enfrentando, aplique. Se você não está enfrentando, guarde essas ferramentas aí que você pode ter que usar elas em algum momento, tá certo? Bom, então é isso, né, pessoal? Eu acho que nós já podemos orar, colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração sobre tudo isso aí que nós falamos. Deus, nós nos apresentamos agora diante do Senhor. O Senhor que é Deus grande e temível, fiel às alianças, Deus de amor, Deus de graça, Deus de profunda misericórdia. Diante do Senhor que nos colocamos agora para pedir que o Senhor nos ajude. Nós enfrentamos essas situações como Neemias enfrentou, nós enfrentamos situações como essas em vários momentos das nossas vidas, e nós precisamos, meu Pai, desse modelo de conduta que o Senhor deixou para nós. Modelo de conduta esse que o Senhor Jesus nos ensinou, que homens como Neemias nos ensinaram e que nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas. Sabemos que isso não é fácil, sabemos que isso é muito difícil, por isso dependemos da Tua graça. E oramos para que o Senhor nos conceda essa graça, Pai. Fazemos isso em nome do Teu Santo Filho, Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero só dar um aviso importante. A partir de amanhã, aliás, a partir de amanhã não, né? Amanhã e sexta-feira eu não estarei aqui. Vou voltar, então, depois do feriado, né? Na quarta-feira, porque na terça-feira da semana que vem também estarei fora. Então, amanhã e sexta eu vou estar fazendo um treinamento em São Paulo, São José dos Campos, ligado, né, à igreja, um projeto ligado à área eclesiástica. Então, amanhã cedo estarei viajando, sexta-feira eu vou estar envolvido lá, não vou poder fazer o devocional aqui com vocês. E na segunda-feira eu vou estar viajando com a pastora Flávia, ela vai participar de um encontro de mulheres, e na terça-feira estarei retornando para casa. Então, volto daqui uma semana exatamente, na quarta-feira da semana que vem. Só para lembrar,
nós vamos terminar a leitura de Neemias essa semana e na semana que vem começamos Esther, no mesmo perfil, 2 capítulos de Esther e 1 capítulo de Provérbios, tá bom? Então é isso, pessoal. Até quarta-feira que vem, para aqueles que participam aqui do Devocional, nos encontramos então na quarta-feira da semana que vem, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus.